Olá, eu sou o professor João Batista Henrique e é um grande prazer estar aqui apresentando para vocês esta videoaula, onde nós vamos trabalhar a disciplina Dilemas Éticos Contemporâneos. Mas, antes de entrarmos no tema específico do nosso curso, eu gostaria de apresentar alguns aspectos relevantes desta que considero uma importante disciplina na formação humana de todos nós que estamos obrigados a conviver em sociedade. A disciplina Dilemas Éticos Contemporâneos, mais especificamente nessa introdução, nós vamos trabalhar os fundamentos para uma ética prática. Primeiramente, eu gostaria de iniciar este nosso curso falando com vocês sobre ética e moral. Vamos fazer uma introdução geral sobre ética e moral, definindo, assim, as características particulares de cada uma, para que, então, possamos entender melhor o nosso objeto de estudo. Começando, então, o que é a ética e o que é a moral? No contexto filosófico, ética e moral possuem diferentes significados. Muito bem. A ética está associada ao estudo fundamental dos valores morais que orientam o comportamento humano em sociedade, enquanto que a moral são os costumes, regras, tabus, convenções estabelecidos por cada sociedade. A ética, agora falando especificamente da ética. É uma reflexão sobre o fundamento último do agir humano. Ou seja, a ética é essencialmente reflexiva. Um conjunto de conhecimentos extraídos da investigação do comportamento humano. Uma reflexão rigorosa acerca da moral, objetivando explicar as regras morais de forma racional, fundamentada, científica e não só teórica, como também prática. Afinal, as nossas ações, elas não podem ser apenas teóricas, mas também têm que surtir algum efeito prático desse nosso modo de agir. Enfim, trata-se de uma reflexão sobre a moral, os costumes, os valores existentes em uma determinada sociedade. E o problema da ética qual é? O problema da ética é o problema da minha própria conduta enquanto indivíduo inserido nessa sociedade. O problema da ética, ele está em relação à minha autonomia em minhas ações. E o limite desta mesma autonomia minha no meu agir. Eu, enquanto indivíduo, tenho que refletir sobre minhas ações, decidir sobre o que é bom ou ruim, bem ou mal, justo ou injusto. Resumindo, a ética é puramente individual. Sou eu o responsável por minhas ações, as quais não posso, sob nenhuma hipótese, transferir a ninguém. Ninguém pode ser responsabilizado por minhas ações. Ou seja, as minhas ações não são transferíveis a ninguém. Só eu mesmo posso responder por elas. Agora a moral. Já a moral é normativa. Trata-se de um conjunto de regras aplicadas no cotidiano e usadas continuamente por cada cidadão, por cada indivíduo que compõe essa sociedade. Essas regras orientam cada um de nós como indivíduos, norteando as nossas ações, os nossos julgamentos sobre o que é moral ou imoral, certo ou errado, bom ou mal. Agora falemos um pouco sobre o sentido prático da ética e da moral. No sentido prático, a ética e a moral possuem finalidades muito semelhantes. Ambas são responsáveis por construir as bases que vão guiar a conduta do homem
determinando o seu caráter, altruísmo e virtudes. Ambas as disciplinas, ensinam a melhor forma de agir e de se comportar em sociedade. Como nós vamos, no decorrer do nosso curso e das nossas videoaulas, utilizarmos muito este termo deontologia aqui nessa introdução, vamos procurar entender então um pouquinho do que significa, o significado dessa palavra. Deontologia, significado do termo. O que é obrigatório, necessário. A ética deontológica, então, vai tratar o quê? Ela se converte em quê? Em ética do dever, aquilo que eu devo fazer. E conforme o quadro aqui apresentado, acredito que todos entenderam bem este termo. Continuando aqui o nosso curso e a nossa videoaula, vamos falar um pouco sobre a perspectiva deontológica da ética e o consequencialismo. Mas antes, primeiro vamos tentar entender o termo consequencialismo. O consequencialismo é a perspectiva normativa segundo a qual as consequências das nossas ações constituem um único padrão da ética. Esta perspectiva corresponde a um conjunto muito abrangente e diversificado de teorias da obrigação moral, do certo e do errado. E não há um acordo perfeito, unilateral, quanto às condições que uma teoria tem de satisfazer para ser classificada como consequencialista. Vamos então citar um exemplo. O egoísmo ético nem sempre é considerado uma versão de consequencialismo. No entanto, as teorias consequencialistas mais puras exibem seguramente três características importantes. E quais são essas três características importantes? Primeiro, aplicam-se diretamente a atos individuais, aos atos praticados por cada indivíduo na sociedade em que vive, nas comunidades em que convive e nos ambientes em que ele é obrigado a estar, como no caso no trabalho, na escola ou em qualquer lugar. Em segundo lugar, elas prescrevem a maximização do bem, ou seja, afirmam que os sujeitos morais estão sob a obrigação permanente e ilimitada de dar origem aos melhores estados de coisas ou situações. E em terceiro lugar, ela pressupõe uma teoria do valor que resulta em uma avaliação dos estados de coisas em termos estritamente impessoais. Deontologia e consequencialismo. Deontologia versus consequencialismo. A perspectiva deontológica da ética. Por oposição ao consequencialismo, a ética não concebe os sujeitos morais como meros instrumentos para a promoção de estados de coisas valiosas, numa perspectiva apenas impessoal. Para um deontologista, a moralidade não depende unicamente das consequências. Existem outros fatores que determinam a obrigatoriedade, permissividade ou impermissibilidade dos atos. Este no caso do deontologista em relação à moralidade. Ao deontologista interessa primeiramente aquilo que fazemos e nem tanto aquilo que acontece no mundo. E como sujeitos morais que vivemos em sociedade, temos a prioridade de evitar o mal, de evitar praticar o mal. E encontramos então na ética de Kant a expressão mais clássica, mais influente da deontologia. Vamos agora entender um pouquinho o papel dos deontologistas em relação ao consequencialismo ético. Os deontologistas se afastam de duas maneiras da visão estritamente consequencialista da ética.
E o que isso quer dizer? Por um lado, eles reconhecem opções ou prerrogativas que estão centradas no sujeito, isto é, sustentam que os sujeitos morais não estão sob a obrigação permanente de maximizar o bem. Cada sujeito pode desenvolver projetos e compromissos puramente pessoais, utilizando os seus recursos sem atender ao maior bem. Quanto à promoção do bem, embora costumem admitir um dever de benevolência, os deontologistas atribuem a este dever um alcance limitado. Este dever rivaliza-se com outros deveres não menos tão fortes e não impõe exigências que ameaçam a autonomia ou integridade do sujeito. Então, nesta perspectiva, há espaço para atos superrogatórios, ou seja, para atos louváveis, nos quais o sujeito vai além daquilo que lhe era exigível em termos de promoção do bem. Compreendido? Então vamos entender agora um pouquinho o que é a prática do bem. Vamos citar aqui um trecho do padre João Batista Libânio, padre e filósofo João Batista Libânio, e também escritor. A prática da cidadania só adquire sentido se no seu horizonte estão os direitos de todos, a igualdade perante a lei, a defesa do bem comum. Uma maneira influente de explicar a existência e os limites das opções centra-se, então, na noção pouco precisa de custo para o sujeito. Quem recorre a esta noção pensa que, apesar de não ter a obrigação de maximizar o bem, é impermissível desperdiçar a oportunidade de produzir um bem significativo quando isso implica um custo insignificante para o sujeito. As restrições centradas no sujeito. Além de opções, os deontologistas reconhecem, por outro lado, restrições centradas no sujeito, admitindo, no mínimo, uma restrição geral contra maltratar os outros. Além de enfrentar o problema de justificar a existência de tais restrições, os deontologistas ainda precisam de clarear a sua força, respondendo ao problema de saber se estas restrições são ou não absolutas para o sujeito. E sobre violar tais restrições. Vamos aqui analisar um pouquinho a filosofia kantiana. Para Kant, como seres humanos racionais, temos certos deveres. Estes deveres são categóricos. Em outras palavras, são absolutos e incondicionais, ou seja, são imperativos categóricos. Deveres como: deves sempre dizer a verdade, ou nunca deves maltratar ninguém. Estes deveres são válidos, sejam quais forem as consequências que possam advir da sua obediência, da obediência de cada ser, de cada indivíduo que vive nessa sociedade. Então, os absolutistas, como Kant, defendem que pelo menos algumas restrições nunca podem ser violadas. Pensam, por exemplo, que matar uma pessoa inocente é errado, sejam quais forem as consequências de não matar uma pessoa inocente. As situações em que o sujeito terá de violar uma restrição, faça o que fizer, constituem para o deontologista como Kant, constituem uma possibilidade embaraçosa, né, para esses absolutistas. Por quê? Pois aparentemente nessas situações
não haverá uma maneira correta de decidir o que fazer. Então, além disso, o absolutista parece ter consequências profundamente contra-intuitivas. A restrição contra maltratar parece implicar, por exemplo, que seria errado matar uma pessoa inocente, mesmo que isso fosse necessário para evitar a morte de milhões de outras pessoas. Então vamos agora, pegando esse gancho kantiano, vamos agora ver as consequências contra-intuitivas. Segundo Alan Donegan, nossa vida é um vasto campo de exemplos que se configuram em conflitos morais, como: se eu mentir, quebrarei minha palavra com Lavínia, mas se eu não mentir, quebrarei minha palavra com Lolita. Diante de tais situações, o indivíduo moral teria que tomar uma decisão. E a questão que se coloca aí é justamente decidir qual caminho seguir. Então, perante este tipo de objeção, alguns absolutistas, como Donegan, sugerem que tais consequências contra-intuitivas decorrem de cenários demasiado fantasiosos para serem levados a sério no pensamento moral. Outros tentam mitigar. Este termo, mitigar, significa reduzir as consequências de alguma maneira, o caráter das restrições, o caráter absoluto das restrições. Charles Fried, que publicou um trabalho significativo na teoria moral e política, apenas indiretamente relacionada com a lei, porque ele era advogado, ele trabalhou nos Estados Unidos, fez parte de governos americanos, é um pragmatista, né? E nesse livro, O Certo e o Errado, por exemplo, que ele escreveu, é uma declaração geral de uma posição kantiana da ética. Por exemplo, sustenta Fried que em situações catastróficas, o próprio pensamento moral entra em colapso e, portanto, aquilo que o sujeito fizer não será moralmente certo nem errado. Os deontologistas moderados, como ao contrário dos outros absolutistas, os deontologistas moderados, como David Ross e muitos outros, acreditam que as restrições dão origem não a deveres absolutos, mas a deveres prima facie. E o que isso significa? Isto significa que, em algumas circunstâncias, as restrições podem ceder. Exemplificando, se o bem a realizar ou o mal a reduzir as consequências for suficientemente significativo, a restrição cederá então e tornar-se-á permissível violá-la. Embora tenha a vantagem de não levar a um beco sem saída em casos de conflitos de deveres, esta perspectiva parece deixar-nos excessivamente entregues aos caprichos da intuição moral. Afinal, como poderemos determinar o bem, se o bem é suficientemente significativo, ou qual o dever prima facie mais forte numa determinada ocasião? Então vamos ver um pouquinho aqui sobre esse trabalho de Ross. Nascido em 1877, na Escócia, William David Ross elaborou, como base de sua teoria ética, os 7 deveres, sempre baseando seu trabalho, suas pesquisas, nas teorias morais de Aristóteles e Kant, desenvolvendo assim sua própria abordagem ética. Com uma abordagem direta e intuitiva, a teoria ética de Ross se tornou a preferida na disciplina de introdução à ética nos cursos de medicina e ética do direito. Tomando como base de partida a teoria moral de Kant, os deveres prima facie de Ross são
os seguintes: fidelidade. Os deveres de fidelidade envolvem, aqui na concepção de Ross, as promessas que são feitas a amigos e entes queridos. Levando essas promessas a sério e cumprindo-as, nós mantemos os nossos deveres de fidelidade. A segunda proposta, a segunda teoria dos deveres colocadas por Ross trata da reparação. Né? E o que isso significa? Significa que os deveres de reparação envolvem a responsabilidade de fazermos as pazes com as pessoas com as quais nós magoamos no passado. Por exemplo, reponha bens ou recursos que tiver danificado ou desperdiçado. Se tiver causado dor emocional a alguém, devemos pedir desculpas. Se a pessoa não aceitar, temos então respeitar a decisão dessas pessoas. Entretanto, se depois de tudo isso continuar tendo um relacionamento com essa pessoa, então qual é o nosso dever? É abandonar o comportamento prejudicial que levou a toda esse dilema, digamos assim, ético ou moral. Em terceiro lugar, ele vai falar sobre a gratidão. Os deveres de gratidão invocam a responsabilidade de retribuir a bondade ou generosidade dos outros. Né? Então, às vezes, a gratidão envolve o reembolso de bens materiais, o que, em outras vezes, pode se mostrar inadequado. Então, quando alguém te der um presente generoso, você não necessariamente precisa retribuir a ele com um outro presente, com algo valioso também. Basta que você agradeça e mantenha um relacionamento significativo que traga oportunidades de você retribuir material emocionalmente. Temos que expressar gratidão com atitudes emocionais e reciprocidade. Já, né, que aqueles que dão suporte à camaradagem enriquecem sua vida. No quarto lugar, ele vai falar da justiça. Né? Então, os deveres de justiça, em parte, nesse contexto, implicam o imperativo para distribuir bens e serviços de forma justa. Mesmo assim, Ross apoia o uso do senso comum e em vez da distribuição exata, ao invés da distribuição exata. Ele diz: recompense aqueles que executam tarefas que beneficiam a sociedade, como é o caso dos médicos, dos professores. Distribua recursos para que todos tenham a oportunidade de desenvolver-se. Na família, trate as crianças com igualdade dentro dos limites do senso comum de cada um. Se uma criança roubar ou abusar de você, então invista recursos emocionais ou materiais em outras crianças, para que isso não se prolongue e não venha acontecer mais tarde, novamente com outras crianças. Então, temos que investir nas outras crianças para que elas sejam educadas de uma forma que não tenham a necessidade de praticar estes atos. O quinto dever que Ross vai trabalhar é sobre a beneficência. Os deveres de beneficência, né, ou atos de bondade, exigem que você trate os outros de forma a ajudá-los a ter acesso a uma boa vida. Então devemos praticar atos atenciosos que melhorem o bem-estar dos outros. Temos que ser generosos
para com as pessoas é necessidade. Apoiar o bem-estar da sociedade coletiva, sem perder a capacidade de expressar bondade e compaixão nas relações pessoais. Nos relacionamentos íntimos, devemos nos comportar de modo atencioso e generoso. A prática da beneficência traz benefícios tanto à sociedade quanto às pessoas que nós amamos. Em sexto lugar, ele vai trabalhar a questão do autoaperfeiçoamento. E o que isso significa? Significa que os deveres do autoaperfeiçoamento postulam o autocuidado como um comportamento ético importante. Então eu tenho que cuidar bem da minha vida, da minha saúde, tenho que cuidar bem do meu trabalho, ou seja, das minhas obrigações. Aí ele vai falar, temos que realizar atos que façam de nós mesmos uma pessoa melhor. Então, aí entra nisso que nós acabamos de falar. Temos que estudar diligentemente, ou seja, dedicados. Temos que ser dedicados no nosso estudo. Temos que trabalhar duro para conseguirmos as coisas que queremos. Temos que reconhecer os nossos talentos para que possamos, assim, avançar na nossa carreira profissional. Temos também que praticar as nossas habilidades e determinar, né, soluções criativas para os problemas mais difíceis que temos que enfrentar ou que encontramos na nossa vida. Temos que ganhar o suficiente para permitir que nós e a nossa família cresçamos, mas temos também, por outro lado, o dever de usar os talentos e a riqueza que se excede, no caso pessoal de cada um, para beneficiar o bem comum, né? Ou seja, beneficiar as outras pessoas. E em sétimo e último lugar, ele vai tratar da maleficência, né? Então, os deveres de não maledicência ou não prejudicial proíbe cada um de nós, cada indivíduo da sociedade, de ações deliberadas visando ferir ou prejudicar o outro. Então, cada indivíduo moral, cada indivíduo ético tem que se abster de praticar atos de crueldade, não é? E tratar os outros como membros valiosos daquela sociedade em que ele está inserido, né? Então não podemos machucar os outros, mas também temos que nos esforçar para ajudar os outros a não se machucarem também, né? E uma última recomendação que ele faz, né, que estudemos, que estude a desigualdade social e a pobreza, a fim de trabalhar para evitar que as pessoas passem fome. Ensine as crianças a não entrarem em carros dirigidos por estranhos para ajudá-las a evitar sofrimentos futuros. Então são coisas, as tais regras, os tais 7 deveres colocados por David Ross nisso aqui que foi elencado, são coisas que praticamente a gente vive no nosso dia a dia, não é mesmo? Então, eu acredito que aqui esteja bem claro a posição de Ross em relação a esses procedimentos éticos. Bem, gente, infelizmente nós estamos chegando ao final desta videoaula. Mas teremos aqui, ao longo do nosso curso, muitas outras coisas para discutirmos. E então eu resolvi colocar aqui neste final para vocês um trecho do meu livro Pensando com os Pensadores, que vai de encontro com tudo isso que nós estamos estudando aqui, né? Este modo introdutório que eu vou mostrar para todos nós, para vocês, alguma coisa mais, pode até mesmo ser um pouco por cima, mas que fizesse vocês entenderem um pouco mais sobre essas diferenças de ética e moral.
aqui essa introdução, então, e ao longo do nosso curso nós vamos aprofundar muito mais. E por isso eu resolvi deixar para vocês aqui este pequeno trecho do meu livro. O que devo eu fazer aqui agora? Esta é uma pergunta a que cada um de nós frequentemente temos que responder, inevitavelmente. Só que num momento de reflexão, face a um difícil problema moral, nós também temos que responder ainda a perguntas tais como: o que devo fazer em geral? Isso dentro do nosso procedimento reflexivo ético. A qual código moral devo eu aderir? Mas por que devo aderir a um código moral? Esses são problemas permanentes da filosofia, mais especificamente da ética. E é justamente essas reflexões que abordaremos aqui, não tentando, claro, respondê-las, mas criando o debate, a crítica e as provocações necessárias para o seu aprofundamento. Muito obrigado a todos, obrigado pela paciência e até a próxima videoaula. Eu espero vocês. Abraços a todos.